Bom dia, aqui a gente vai fazer uma revisão sobre razão e proporção. Eu vou usar isso aqui como revisão para mim mesmo. Eu acabei de ver uma aula sobre e eu só vou tentar reproduzir o que eu vi na aula. Tá. Primeiro, a e b é uma fração, qualquer número dado, e em razão e proporção é chamado de antecedente e consequente. O número superior é antecedente e o de baixo é consequente. Em frações normais seria chamado de numerador e denominador, como provavelmente todo mundo conhece. Aqui tem uma relação interessante. Os números, o primeiro número igualado ao segundo número da fração, duas frações igualadas uma à outra, o número 3 e o 10 são chamados de deixa, eles são chamados de extremos. Esse 3 e o 10. E o 6 e o 5 são chamados de meios, como vocês podem ver ali. E aqui a frase diz: em toda proporção, o produto entre os extremos, ou seja, o 3 e o 10, é sempre igual ao produto dos meios, que é o 5 e o 6. Então, se tu multiplicar o 5 e o 6, vai chegar em 30 ali. E se tu multiplicar o 3 e o 10, também vai chegar em 30. Então isso quer dizer que eles são proporcionais. Esses dois números são proporcionais. Verificando agora ele deu um exercício, né? Ele diz: verifique se os números 2, 3, 4 e 5 nessa ordem formam uma proporção. Então tu escreve 2 sobre 3 igual a 4 quintos. E daí tu faz a regrinha que ele te ensinou: multiplica cruzado, que é os meios e os extremos os laranjas. 2 e 5 dá 10 e 3 e 4 dá 12. Então tu pode ver que deu números diferentes. Aqui deu número igual. Então esses são proporcional porque são iguais e esse não são proporcionais porque são diferentes. Então eles não formam uma proporção. E daí ele dá outro exemplo. 3, 4, 6 e 8. Então tu faz a mesma regrinha. Tu pega o 4 e o 6, o 3 e o 8. Já que o 3 e o 8 eu mantive as cores, são os laranjas, os extremos, multiplicados dá 24. E o 4 e o 6, que são os meios, deu 24 também. Então ele é proporcional nesse caso. E outro exemplo mais complexo, aqui ele diz: calcule A, B e C, sabendo que A dividido por 5 é igual a B dividido por 20 e que é igual a C também dividido por 40. Então ele ainda dá outra informação que é A mais B mais C é igual a 26. Então o que tu consegue concluir, né? Uh, Tu consegue igualar pela propriedade da razão e proporção que A sobre 5, B sobre 20 e C sobre 40, sabendo que eles todos são iguais uns aos outros. Tu pode simplesmente somar os três de baixo, os três de cima, que ainda vai continuar sendo equivalente. Então tu pode usar essa propriedade para descobrir as variáveis, nesse caso. Então tu vai somar 5, 20 e 40, dá 65. E tu vai somar A mais B mais C, que ele te deu a informação, nesse caso que é 26. Então tu vai só substituir 26. E daí tu vai usar aquele truquezinho da extremo e meio, que tu aprendeu logo antes, que multiplicando cruzado, extremos, tu chega a um produto, produto é basicamente multiplicação. Então,
o 5 e o 26 multiplicados dá 130. E então ele diz que o A vezes o 65 tem que ser equivalente a esse 130. Daí o que a gente faz para descobrir? Tu pega o 130, divide por 65 e tu vai achar o equivalente ao A. Ali, então se tu substituir o A por 2, tu vai conseguir achar o valor dos outros também. Aqui o exemplo. O B sobre 20 seria equivalente ao 2 quintos que a gente acabou de achar ali, ó. Era A sobre 5, mas a gente achou que o A é 2. Então a gente substitui o A por 2 e fica 2 quintos. E a gente sabe que o 2 quintos também é equivalente aos 26,65 que a gente descobriu aqui. Então, a gente pode simplesmente fazer o jogo do multiplicar cruzado e descobrir que o B vezes 5 tem que ser equivalente ao 20 vezes 2, que a gente achou já agora. Então, 20 vezes 2 dá 40. E B vezes 5 tem que dar 40 também. Então, B vezes 5 para dar 40 tem que ser... a gente pode dividir dos dois lados. Divide o B por 5 e divide o 40 por 5 também. Tu vai chegar que B é igual a 8. E aqui eu fiz o jeito mais trabalhado, só para provar mesmo, para ficar na cabeça. Eu fiz o 20 por 26, deu 520. E depois eu fiz o 65 por 8, que tá ali, né? A gente achou, só para fazer tipo uma provinha real. E eu também achei 520, então dá pra ver que os dois são proporcionais, né? E o último C que faltava é C sobre 40 é igual a 8,20 avos. Então, a gente achou... Eu usei o B nessa vez, mas podia usar o A aqui também, né? É que nem a gente descobriu que o B é 8. Então a gente podia só ter usado 8 sobre 20 para igualar aqui. A gente também podia ter usado 2 sobre 5. Aqui também funcionaria da mesma maneira. Só que nesse caso eu quis usar o B só porque é a informação nova que a gente descobriu. Então 40 vezes 8 para fazer os meios, certo? Meios aqui de verde, extremos de laranja. Os meios deu 320 e o laranja, que é o extremo, deu 20. Então a gente só divide 20 por 320 e a gente chega em 32 sobre... A gente corta os zeros, né? Divide por 10 em cima e embaixo. Chega em 32 sobre 2. E dividindo em 32 sobre 2 dá 16. Então a resposta, o valor do C é 16. C é 16, o B é 8 e o A é 2. É isso aí.